E como prometido, para os meus queridos alunos aí do Empreender, primeiro ano do ensino médio, vamos para um resumão para reforçar o estudo de vocês sobre o processo fotossintético, a fotossíntese. Lembrando que esse processo é de suma importância para a existência da vida no nosso planeta, já que, além dele fornecer o nutriente, ele fornece o gás que mantém a vida e que nós respiramos. Vamos lá. O processo fotossintético, a fotossíntese, ela acontece com a utilização de dois elementos que nós temos em abundância no ambiente, né? O gás carbônico e a água, que pela presença da luz, mais uma organela chamada cloroplasto, produzirá glicose, gás oxigênio, moléculas de água e energia, um total de 18 moléculas de ATP. Lembrando que esse ATP será utilizado pelo próprio processo, ou seja, não fica como uma fonte de energia disponível para outras finalidades aí no interior da planta, ok? Esse processo aqui, que eu estou explicando, ele acontece nos vegetais, nas plantas. Mas nós temos também a fotossíntese acontecendo nas algas e nas cianobactérias. Bem, no cloroplasto, nós temos as seguintes partes. O envelope, que nada mais é que um envoltório dessa organela, uma região que é como um citoplasma chamado de estroma, e essas unidades pequenininhas que são os tilacoides, que em pilhas formam o grânulo. O conjunto todo de grânulo forma o grana. O processo acontece em dois momentos. A fase de claro ou fotoquímica, o prefixo foto menciona a importância da luz para essa etapa, e a fase escura ou fase química. A fase clara acontece no interior dos tilacoides, na presença da luz, e acontece com a utilização da água. O gás carbônico será utilizado na segunda etapa. Quais processos acontecem? A fotólise da água, que é a quebra da água, e a formação do ATP, processo esse chamado fotofosforilação. Teremos como produto as 6 moléculas do gás oxigênio, reforçando aqui que todo o gás oxigênio vem da quebra da água, as 18 moléculas de ATP e 12 moléculas de NADH2. O NADPH2, esse NADP, é um transportador de hidrogênio, super importante aqui no processo. A fase escura, química, recebe esse nome, pois ele não utiliza da luz diretamente no processo, mas precisa da luz por conta dos produtos que serão utilizados provenientes da fase anterior, que é a fase de claro. Aqui acontecerá o ciclo das pentoses, também conhecido como ciclo de Calvin-Benson. Calvin e Benson são os dois pesquisadores que descobriram o processo. E teremos ao final o produto, 6 moléculas de água que serão liberadas e até então a querida glicose, apenas uma molécula de glicose. Vamos então entender o processo da fase de claro. Aqui a gente tem um resumão da fase de claro. Bem, lá na parede do tilacoide, mostro aqui para vocês, né, um pedacinho dessa parede do tilacoide, nós temos estruturas que são chamadas de complexos antena, são como células fotovoltaicas. No interior desses complexos antena, nós temos então as proteínas, né, pigmentadas, que são as clorofilas. Em especial, um par, que são essas duas aqui, ó, de clorofilas A especiais. A luz proveniente, seja a luz do sol, seja uma luz artificial, contanto que ela tenha os comprimentos de onda no azul e no vermelho, serão então favoráveis para a ocorrência do processo. Aqui a gente mostra como seria a atuação dos dois comprimentos de onda de maneira separada, só que lembrando que no processo os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, já que a luz branca apresenta os dois comprimentos de onda. Bem, com o estímulo da luz dos 680 nanômetros, faixa do azul, os elétrons são, então, excitados, né? Saem, então, da sua última camada de valência e transitam entre os complexos antena até cair em uma perfuração que existe no tilacoide chamado de centro de reação proteína-pigmento. Aqui, esses elétrons serão, então, transportados para um primeiro transportador de elétrons, que é chamado de plastoquinona. Muita atenção a isso, tá?
Todos os elétrons que foram estimulados pela luz azul serão transportados pela plastoquinona. Esses elétrons serão, então, encaminhados para outros receptores, inclusive a plastocianina. E uma vez que esse elétron perde a sua energia, ele será encaminhado, então, para um outro complexo antena, que não aquele que foi estimulado pela luz. Esse processo é chamado de fotofosforilação acíclica. Por quê? Porque no trânsito desses elétrons com a liberação de energia para se fazer o ATP, ele não retorna ao ponto de saída, ou seja, ele não faz um ciclo. Bem, já sob a ação da luz vermelha, os elétrons são também excitados do complexo antena, caem no centro de reação proteína-pigmento, são pegos pela clorofila A especial, né, o par de clorofilas A especiais, e ele então encaminha para a ferredoxina. A ferredoxina é o transportador obrigatório para os elétrons excitados pela luz vermelha. Super importante vocês guardarem isso. Ele passará então para outros receptores, mas o mais importante, o elétron, depois enfraquecido, ele retorna ao complexo antena de onde saiu. Ou seja, nesse trânsito que ele faz liberando energia para se fazer o ATP, ele faz um ciclo. Por isso, nós dizemos que é um sistema cíclico, é uma fotofosforilação cíclica. Mas nem sempre vai acontecer isso. Em algumas situações, e posso dizer que são várias, o elétron, quando chega na mão da ferredoxina, ele será então pego pelo transportador de hidrogênio, que é o NADP. Desta maneira, este elétron aqui, ele não vai regressar. Portanto, ele passa por um processo de liberação de energia para se fazer ATP, só que vai ser de um modo acíclico. Por isso que aqui nós dizemos que no fotossistema da luz vermelha, ele poderá ser cíclica e acíclica. Bem, mas para que o NADP pega esses elétrons? Aí nós vamos agora entender um pouquinho sobre o processo da fotólise da água. A luz tem o poder de, lá no interior do tilacoide, quebrar as 12 moléculas de água que serão utilizadas. Desta quebra, esses 12 átomos de oxigênio vão se agrupar formando 6 moléculas do gás oxigênio que será liberado para a atmosférica. Mas esses 12H2 serão então o quê? Serão capturados pelas moléculas de NADP e que até então levarão para a segunda etapa. Então agora aqui você já consegue identificar os dois processos, a fotofosforilação e a fotólise da água. Aí você pode me perguntar, mas Dani, e o equilíbrio eletrônico? Vamos lá? Bem, aqui, todos os elétrons que saíram excitados pela luz azul, eles não retornam, né? Pois vão lá para o fotossistema vermelho. Assim, aqui eu fico com um déficit de elétrons. Mas olha o que acontece aqui, gente. Quando a luz quebra as moléculas de água, este processo é um processo exergônico, um processo que libera energia. Energia na forma de elétrons. E esses elétrons, então, repõem todos os elétrons que foram perdidos para o fotossistema vermelho. Aí você vai me falar, mas Dani, o fotossistema já não está em equilíbrio através de um processo cíclico? Bem, vamos lembrar que em algumas situações esses elétrons não retornam, pois eles serão pegos para permitir com que o NADP se prenda ao H2. Então, todos os elétrons que vão para cá, eles serão substituídos pelos elétrons provenientes do fotossistema azul. E todos os elétrons que vêm daqui do azul serão repostos pelos que vêm aqui a partir da quebra da água. Portanto, o equilíbrio eletrônico está perfeitinho. Passamos agora para a última etapa do processo, que nada mais é que a própria ciclo, né? O ciclo das pentoses, ou o ciclo de Calvin-Benson, como eu falei anteriormente. Bem, este processo, gente, é o processo que vai acontecer em 2 voltas. Nós colocamos aqui como se fosse uma volta completa, né, já com a assimilação das 6 moléculas de gás carbônico, só que a planta não consegue fazer isso lá no estroma. Então, ela faz 2 voltas. Então, todos esses valores que eu coloquei para vocês, vocês irão dividir por 2, ok? Então, só para vocês saberem.
Para se fazer uma única molécula de glicose, eu preciso, então, de 2 voltas do ciclo, tá? Do ciclo das pentosas. Mas aqui o resumo, né, para você entender de uma forma geral. Bem, nós temos uma substância lá no estroma, por isso que eu deixei aqui de laranjinha para você lembrar, que é a ribulose de fosfato. Essa ribulose, pela ação da enzima rubisco, será então associada às 6 moléculas de gás carbônico, formando então, com a perda de 6 moléculas de água, uma substância chamada PGA. São 12 moléculas de PGA, que significa fosfoglicerato, tá? Para essas 12 moléculas de fosfoglicerato, nós teremos a incorporação de 12 moléculas de H2. Só que para elas se incorporarem ao PGA, gasta-se ATP. Para cada H2 incorporada a uma PGA, nós temos o consumo de 1 ATP. Por isso aqui, ó, 12 moléculas de ATP que deixam as suas energias liberando fosfato para que esse H2 se associe ao PGA, formando então uma substância nova, que é o PGAL, gliceraldeído fosfato. 12 moléculas desse gliceraldeído fosfato. Bem, com esse gliceraldeído fosfato, separa-se 2 que vão se juntar para fazer a glicose e 10 moléculas do gliceraldeído fosfato serão utilizados com um gasto de 6 moléculas de ATP para reconstituição da ribulose de fosfato. Por isso que nós temos aqui um ciclo, tá vendo, ó? Ele nem bem inicia e ele retorna com a substância que iniciou o processo. Bem, espero que vocês tenham aí compreendido todo o processo da fotossíntese, tá? Processo que é um pouquinho complicado, mas não é impossível de se aprender. Ótimos estudos!